Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O estudo de hoje irá abordar o capítulo 104, A Espada Simbólica. Hoje é dia 29/10/2021 e o grupo de estudo de hoje está composto pela Meire, pela Graça, pela Laide, pela Lourdes, pela Regina, pela Maria Eugênia e pelo José. O João também nos mandou o áudio da leitura de hoje. Vamos torcer para que hoje dê certo, né, de reproduzir o som da leitura dele. Muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença de todos neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre as pegadas do Cristo aqui na Terra. Esse livro tão lindo, né, que a gente está fazendo esse estudo, que hoje já é o capítulo 104. Vamos lá. Jesus amado, nosso divino mestre, o nosso mestre irmão maior, que nos abençoa e nos protege. Auxilia-nos, Senhor, nesse aprendizado. Mais uma noite que buscamos contato com a espiritualidade para o nosso amadurecimento espiritual. Fortalecei, Senhor, a nossa vontade, porque sabemos que é só com o conhecimento é que nós vamos deixando para trás as nossas ignorâncias, os nossos erros, e buscamos cada vez mais sermos virtuosos.
Agradecemos aos nossos anjos da guarda que também tudo fazem para que estejamos juntos, reforçando espiritualmente uns aos outros, como Jesus mesmo disse: confessai-vos uns aos outros. E nessas dificuldades que estamos atravessando, com certeza, isso reforça cada um ao outro, fortalecendo, e que nós possamos cada vez mais nos unirmos em nome de Jesus. E assim vamos começar o nosso estudo de hoje, em agradecimento ao Pai com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. A espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros.
Como diz aí nesse texto lindo, né, que a irmã nos traz, nós sempre se superando, cada semana que a gente acha que foi maravilhoso, ele se supera. E como ele diz aí, né, o homem aqui na Terra, ele tem a ideia de paz, ele relaciona a paz com ociosidade, com... Gente, eu vou tirar a câmera por causa dos gatos aqui. Ele relaciona a paz com ociosidade, com aquele desejo de ser atendido em tudo, dinheiro no banco, né? Enfim, garantias. Ele quer garantias, né? Para poder viver sem trabalho, associando erradamente a paz com ociosidade, né? Enfim, sem ser perturbado com problemas, não quer ter problemas. E não é essa paz exterior que Jesus se refere, né? Essa é uma falsa paz. Não que ela não seja importante, ela é muito importante. E a gente deve buscar mesmo, não dessa forma, mas a gente deve buscar essa paz através do trabalho, né? Da harmonia com a família, enfim. Então, essa espada que Jesus se refere, né, a meu ver, é a espada que vai lutar contra o nosso eu interior. Esse eu que atrapalha a nossa evolução, né? Esse eu cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de ganância, né? É a espada que vai, como dizia Paulo, né, matar o homem velho, né, para que o liberte aquele novo desse sufoco que a gente acaba trazendo, né, em cada encarnação. Então, esse homem novo vai fazer a diferença nas nossas vidas, né? E como que a gente pode libertar esse homem novo? Não existe outra maneira que senão a regra, né? A bula que Jesus deixou para a gente, como dizer assim, o manual que ele deixou para a gente, né? Que é o amor, tudo isso que a gente vem falando, a caridade e principalmente o autoconhecimento, o auto-perdão, que é muito importante, porque sem isso a gente não evolui. Então, essa pacificação que Jesus veio trazer, resumindo, é através do amor. É uma guerra travada contra nós mesmos, né? E é dessa forma que nós vamos acordar desse sono, né? Assim, essa existência, assim, esse sono letárgico que a gente traz durante essa existência, que deixa a gente assim até estagnado, sem vivendo por viver, sem objetivo, sem propósito na vida, sem entender o nosso papel aqui na Terra, né? E que faz com que nosso crescimento seja atravancado, seja adiado, né? Que a gente não... Meu Deus, o gato. Então, resumindo, ele, né, Jesus, ele nos dá motivo e motivações para o nosso despertar, né? Que é através desse despertar que nós vamos nos conhecer e vamos entender a nossa finalidade, o nosso destino final, né? Não tudo de cada vez, que nós nem estamos preparados para isso, mas o despertar, porque é que nem quando você acorda de manhã, aquele despertar de manhã,
que a partir do despertar você vai iniciar suas atividades do seu dia. Então, nosso despertar espiritual se dá da mesma forma. Nós vamos, a partir disso, tomar as rédeas da nossa vida e conduzi-la de acordo com como deve ser conduzida, né? Então é isso, gente. A minha reflexão hoje é isso. Obrigada. Vamos lá? Então, realmente, né, quando Jesus, o homem, ele achou que, o que a Luz falou, né, que ele queria as garantias exteriores e, na verdade, não foi isso que Jesus nos trouxe. Aí ele fala, Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, né, essa tranquilidade que seria mais exterior e mais por consumismo, materialismo e pelo orgulho, pela vaidade, por tudo isso. Por isso que ele fala, quando Jesus disse, não creais que não cuideis que eu vim trazer a paz na terra, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Lá em Mateus, ele aparece no capítulo 23, né? 23, que Jesus fala, não creais que eu vim trazer a espada, mas a divisão. Ele tinha um pensamento, que a minha doutrina não ia estabelecer pacificamente, primeiro porque nós não entendemos a doutrina, ou não queríamos entender, porque não interessava nada aquilo que ele pregava, que era o amor, né? E toda a confusão que aconteceu naquela época pelo paganismo, que na realidade foram acampados os ensinamentos de Jesus só para tapear, tanto é que depois de tudo isso, quantas mortes, né? E quantas guerras fratricidas aconteciam em nome dele, né? As guerras sangrentas, das quais já era o nome dele que era pretexto. Então ele fala, Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria ocorrer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque se prendia à inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de repente. Então, o cristianismo, para afirmar, ele levou 18 séculos, que foi quando o Espiritismo veio nos mostrar como que ele estava falando dessa espada que ele estava levantando a favor do crescimento espiritual. Então, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. E no capítulo eles falam da separação, né? Os irmãos contra irmão, pai contra filho, sogra contra, né? E tudo isso aconteceria dentro da própria família. Será por quê, né? E hoje o que nós estamos vendo? As desavenças, as separações, as confusões dentro da própria família. Todo mundo se estranhando uns com os outros. Por quê? Porque a paz que ele vem nos trazer é aquela paz do conhecimento do nosso interior, a nossa mudança, como ela disse também, a mudança de cada um. Ele fala que o Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo, entretanto, não pôde fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus encontra sob os seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso é preciso também combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se têm a suportarem são todas morais, e o seu termo se aproxima. As primeiras duraram séculos, né? Duraram apenas alguns, e essas outras, já que nós estamos atravessando agora, vão durar apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. E o Espiritismo veio exatamente fazer isso, mostrar que quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, ele estava falando das mudanças comportamentais de todos nós e que, a partir daí,
nós estaremos fazendo a revolução espiritual e na mudança do próprio planeta, né? E ele ainda fala que buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz. E é o que a gente sempre fez. Quantas vezes nós desviamos da luz, né? O brilho intenso da luz nos incomoda. E essa luz é a luz do conhecimento que nós precisamos mudar no comportamento para buscar essa verdade. E se conhecereis a verdade te libertará. Mas essa doutrina, 323 anos antes de Cristo, Sócrates também já tinha infiltrado um tipo de profetização como Jesus, né? E o que aconteceu? Naquela época não prevaleceu, porque jamais o pessoal aceitaria a imortalidade da alma, não estávamos menos pronto ainda. Tanto é que o que aconteceu com ele? Ele foi obrigado a se matar, né? A tomar cicuta para negar, porque ele não quis negar tudo que ele já sabia da continuidade da vida, da imortalidade da alma, e estava espalhando isso no meio de seus discípulos, e isso incomodou a sociedade naquela época. Jesus veio e aconteceu a mesma coisa. 18 séculos depois que agora nós estamos tentando entrar no eixo. E somos os mesmos que estávamos atrás, né? Os mesmos rebeldes que jogava pedra na cruz, que aceitamos os ladrões, né? Escolhemos o Barrabás, porque as coisas do mundo são muito mais atraentes. É isso aí. Tá me ouvindo? Não, porque eu não li o livro, então eu vou começar a ler agora. Então, na próxima, eu vou ter mais como falar. Oi. Então, a reflexão que me veio aqui, realmente, quanto à espada, né? Por que é importante a gente estudar isso? Né? Porque se a gente lê lá no capítulo, simplesmente fazer a leitura e não se aprofundar lá na Bíblia, lá em Mateus capítulo 10, a gente vê que Jesus estava preparando, né, os apóstolos para a caminhada, né? E lá ele fala, quando ele fala de chegar nos lugares, né? Que de repente, se não for bem recebido, para que até batesse as sandálias, né? Fosse em paz embora, e que chegasse em paz na casa da pessoa, enfim. E lá nesse versículo ele fala, né, sobre essa espada simbólica, né? E na reflexão também, para mim, e veio na minha mente, assim, foi justamente como é difícil, né? A gente que já se propôs a fazer escola de aprendizes ou alguma que traga a questão da reforma íntima, assim, mais, vamos dizer assim, de uma forma mais organizada, a gente vê como é difícil, né? Muitos dos nossos colegas, que é algo que acontece mesmo, vão acabando até deixando o curso, porque às vezes se vê, de repente olha naquele espelho da alma e vê como que é, né? Suas imperfeições, seus vícios, vê a dificuldade que é. E a pessoa tem que estar preparada, né? Para, assim, ter a vontade da mudança, né? E porque ela não é fácil, né? Eu costumo sempre me referir que a gente, todos aqui que estamos encarnados, cada um tem lá a sua porcentagem de orgulho, de egoísmo, de vaidade, enfim. E eu imagino como se eu estivesse dentro de de uma caverna e tivesse que quebrar
a parte, essa rocha, vamos dizer assim, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, enfim, e tudo, e etc. Né? Então a gente vê dessa forma. Eu costumo ver assim. Mas a gente não pode se deixar cair na tristeza, ou de repente na culpa, ou de repente sei lá, negar, né? O que a gente tem. Porque senão a gente larga a mão, né? Como muitos. Né? A gente precisa entender que essa luta, como diz Emmanuel, que é uma luta regeneradora. É uma coisa que é pro bem, né? E até a gente tomar essa consciência leva um tempo, né? Cada um tem o seu tempo. É uma batalha interior de aperfeiçoamento. Por isso que ele fala dessa guerra contra o mal. Que mal é esse? É o mal que está em nós, que a gente precisa, né, trazer à luz. Né? E ele fala da questão da ociosidade. Né? Muitos têm um conceito de paz. Né? Quantos de nós até... Será que não pensamos assim um dia? Com certeza, né? Que ter paz é ficar ali, né? Na ociosidade, vamos dizer assim. Como ele coloca aqui. Mas aí, ao longo da vida, a gente vai aprendendo, né? Que a paz não é isso, né? A paz é quando a gente trabalha e faz uma coisa que te deixa, por exemplo, feliz. Você está cansado, mas você está feliz de ter realizado, de ter concluído. Quando você tem a gratidão de ter conseguido fazer, mesmo cansado. Né? A gente vê que essa paz é uma paz de ação, uma paz de movimento, como tudo no universo, né? Então aí é uma forma de ver, né, a vida. Mas cada um tem o seu momento, né, de chegar. Por isso que muitos desses nossos irmãos saem da escola, né? Porque a escola é uma coisa muito boa, porque ela tem várias ferramentas que nos auxiliam. Né? Porque até então, no meu caso particular, eu lendo os livros já de uma família espírita, tudo, a gente achava, estou fazendo a reforma íntima, mas será que está fazendo mesmo? Então nunca, né, a partir do momento que a gente começa a fazer escola, a gente vê como que é, né? Então precisa ter esse momento de despertar, né? E cada um tem, se não é nessa vida, se não é agora, se daqui a pouco, se é na outra, enfim, cada um tem o seu momento. Era isso que eu queria falar, amiga. Dormiu a Meire. Oi, Zé. Oi. Eu não vou falar não, Zé. Desculpa, eu vou ouvir só hoje. Tá? Primeiro, né? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que isso é muito gostoso, muito bom. Semana passada não deu para eu estar, eu sinto, sabia? E quero agradecer, eu acho que isso é importante demais. E é aquela história, né? As palavras, elas batem na gente e refletem o que a gente entende, o que a gente tem, as nossas experiências. É assim que funciona, né? Então, quando você, por exemplo, que eu estava vendo o título, né? Ele coloca assim, a espada simbólica. É simbólica. No meu entendimento, não é uma espada que sai cortando, matando, lutando. Eu acho que não foi esse o sentido, assim, de destruir, assim. Acho que é no sentido de transformar. Acho que na linguagem lá naquela época, né? Acho que é uma coisa assim simbólica, é uma espada simbólica. E Emmanuel coloca a interpretação dele, assim, definindo a paz. Eu concordo com a Lourdes, assim. Ele deu uma baixada no nível, né, da definição da paz ali, né?
deu uma baixada, assim, no sentido, desculpa, Emmanuel, mas assim, no sentido de ociosidade. Não sei, eu nunca tive esse sentido de paz para mim. Paz é uma coisa da mente. Paz para mim é alguma coisa da cabeça, do coração, sabe? Não é um ócio, não é ficar sem fazer nada, não é vagabundear. Acho que paz para mim não é vagabundear. Então, talvez o que ele quis dizer com essa paz material seria assim, uma pessoa se preocupar muito com a segurança, de estar seguro, né? Porque ele acha que ele vai estar em paz se ele estiver seguro, com dinheiro, com estabilidade, ou como a Lourdes mesmo falou no começo, sem problemas, né? Eu acho que aí está romantizando muito a paz, né? Porque eu acho que a gente está na Terra, sem problemas. Eu não conheço ninguém aqui que vive sem problemas, alguns desafios, né? Depois ele coloca uma coisa que está fácil de entender, que é a questão do autossacrifício. O que seria o autossacrifício? Sacro ofício, né? Gosto de falar sacro ofício, para brincar um pouco com a palavra, porque aí até me vem na mente uma frase do Spinoza, que eu gosto muito de Spinoza, nesse sentido do racionalismo dele, e de valorizar Deus através da natureza, através da energia vital, né? Que o amor pela vida, pelas coisas boas da terra, né? E tem uma frase dele que fala assim, né? O que é mais ou menos assim, não sei a frase dele. O que é mais, onde você sente mais alegria, mais prazer? Na hora que você se sucumbe aos vícios, ou a hora que você... A hora que você se sente mais alegre, na hora que você controla suas virtudes ou sucumbe aos vícios? Porque quando você se sucumbe aos vícios, você vai ter um prazer também, porque o vício, assim, as coisas mais, assim, prazerosas da carne, e eu tenho uma definição para vício que é uma coisa gostosa, mas que traz um mal, né? E o hábito seria uma coisa gostosa que traz um bem, e ele fala muito das virtudes humanas, né? Então, eu penso assim que essa espada que Jesus quis dizer é uma luta do nosso espírito na condição humana, porque esse espírito do nosso nível aqui que está na humanidade é um espírito que precisa dessa veste humana para ele poder não lutar contra os apelos dos nossos instintos e das nossas tendências ao repouso e a nossa autoproteção, né? Eu penso que é um estágio dos espíritos que precisam ser humanos. Eu imagino que em outros lugares deve ter espíritos usando talvez outra roupa, não tão primitiva igual essa, né? Então, esse espírito que vive a experiência humana, ele vive a experiência de ter que ter um controle, não estou falando deixar, porque eu acho que não dá, mas um controle dos apelos mais tendenciosos da carne, no sentido de não evoluir, desculpa o termo, do animalismo mesmo, né? De você viver só nos instintos como os animais vivem. E nós, espíritos encarnados na condição humana, a gente sabe, né, que a gente precisa trabalhar para viver, que a gente precisa usar a nossa cabeça, a nossa mente para preservar o máximo possível a nossa volta, né? Transformar a nossa volta com a nossa inteligência. Mas, ao mesmo tempo, esse espírito sabe que ele precisa se transformar, né? Então, quando a gente fala da espada simbólica de Jesus, é um esforço pessoal, não de ser melhor, eu acho que não é nem isso, eu acho que é um esforço pessoal de se livrar dessas limitações humanas, dos instintos. E eu acho que isso, por exemplo, a gente tem tendência ao egoísmo, a gente tem tendência... E tudo isso nasce só de duas coisas, que eu sempre falo. Da nossa natureza de tender ao repouso e não fazer nada, e da nossa tendência de sempre se autoproteger. Acho que
todos os nossos problemas saem daí. E quando a gente vive o humano, a gente sabe que tem que trabalhar, que tem que lutar, porque senão a gente morre, né? Então, é esse sentido que eu entendo a espada simbólica que Jesus quis dizer. É uma luta interior, mas uma luta, eu não vejo como uma luta, eu não gosto dessa coisa de luta, eu acho que é assim, um domínio, eu acho que é um refinamento, eu acho que é uma busca de união, de mais integração com o cosmos, com a natureza, com as energias das energias divinas. Eu acho que essa é esse domínio. E eu penso assim que quando você tem, e todos nós temos uma essência boa para isso, né? E quando você consegue, por exemplo, você está lá precisando fazer imaginar uma coisa, sei lá, controlar sua ansiedade, vamos supor. E quando você tem domínio, você não fica mais preocupado com as coisas que vão acontecer, quando você exercita a sua fé, quando você confia que tudo vai dar certo, dá uma paz, né? Eu acho que a ansiedade, ela é um alarme, é um sinal de que nós precisamos conquistar a paz, nós precisamos exercitar a fé, né? Então, e quando você consegue, dá aquele minuto assim, né, de tum, aquele silêncio assim, de satisfação mesmo, de você falar, puxa, eu consegui, eu tenho domínio de mim mesmo, eu consigo, eu posso, né? Em cima de qualquer vício. Eu acho que isso traz um bem-estar, isso traz uma paz momentânea. E como nada na natureza é estático, a gente começa a procurar outras coisas, é igual o rio quando abaixa, né? Começa quando você tem domínio de alguma limitação sua, através de uma reforma íntima, do autocontrole, do autoconhecimento, de exercitar, como a Graça falou também, da gente exercitar isso, exercitar o conhecimento nas nossas atitudes, nas nossas relações, porque isso é um grande laboratório, né? E a gente agradece os amigos que estão se interrelacionando com a gente, porque isso tudo faz com que a gente se aprimore. Então, a gente pode chamar isso de evolução, mas esse aprimoramento, essa busca incessante de mim mesmo, esse autoconhecimento, exercitar isso nas relações, eu acho que é isso que Jesus quis dizer, que ele, quando ele trouxe essa espada simbólica, e quando você começa a conquistar esse sucesso, vamos assim dizer, você incomoda aqueles que estão à sua volta, e naturalmente você muda a sua frequência, e naturalmente essas pessoas saem da sua vibração. É interessante isso, e isso passa a ser tudo aquilo mesmo, de ação e reação na vida, né? Se você muda a sua atitude, se você muda o seu modo de pensar, você muda o seu redor. As pessoas que estão à sua volta não são mais aquelas, né? Só se o seu karma ainda não acabou e você tem que ficar. Mas eu acho que é isso que Jesus quis falar. A espada de luz é uma luz interior que vai trazer paz primeiro à nossa mente e aos nossos corações. E eu acho que a paz sem a fé, a paz sem a esperança, a paz sem acreditar no amor de Deus, ela não é completa. Eu acho que, não sei se vocês entenderam minhas ideias aí, mas eu penso dessa forma. Entendi isso da palavra de Jesus maravilhoso, eu amo ele. É isso. Muito obrigada. Realmente é tudo isso mesmo. Só que acontece que todos os vícios, egoísmo, tudo está no nosso espírito. Nós estamos humanos por causa de todos esses vícios que nós estamos trazendo a vida para nós. E vamos trazendo. À medida que vamos burilando o espírito, nós vamos... Portanto, o cara é tão bonzinho, mas ele bebe, não sei o que, se ele bebe, que o espírito é sem vergonha, que aí o espírito dele ainda bebe. Ele é um espírito cheio de palavrão. É porque ele trouxe lá de trás, ele ainda fala palavrão. Não é o meu corpo humano que fala palavrão, é o que o meu espírito determina que eu estou fazendo. Então, nós temos que entender que tudo está no espírito. Você desencarna, você leva tudo. O egoísmo, a vaidade, você leva tudo. Reencarna para ir livrando disso. É o que ele falou. E Jesus foi um dos que sacrificou, teve sacrifício
supremo como tem que ser. Não tem o que fazer. É através do sofrimento que nós vamos burilando na nossa alma. Porque nós precisamos, nós sofremos não porque Deus quer que a gente sofra, porque nós precisamos, fugimos da lei dele, então sofremos. Mas dentro do nosso espírito, nós sabemos tudo isso. Nós já viemos sabendo de toda essa bondade de Deus e que nós temos que burilar. E como humanos, nós não temos que desculpa, né? Não sou humano, não. É um ser num corpo humano que precisa passar por isso. Mas tudo por causa do espírito. Você vê o que o corpo faz? Nada. Não, quando eu quis dizer humano, eu quis dizer que a formação da nossa, a configuração da nossa carne, né, o nosso cérebro, nada mais é, como você falou, um complemento na veste do espírito. E o espírito reflete na carne. Mas essa roupa, ela é propícia para, por exemplo, se o espírito tem vício, a gente tem ligações no cérebro que concretiza esse vício. Então, para o espírito é um desafio viver na carne, que já tem uma constituição que permite certas coisas do espírito. Exatamente. Mas só que nós que estamos por ir lá e deixando o vício, colocar as virtudes, para saber que são as virtudes que vão tomar conta da nossa paz futuramente. Só vamos paz quando largar, deixamos o vício para trás. É isso. E não xinga, mano. Eu queria só acrescentar assim, que tanto a paz não é uma questão física, né, do físico, que muitas vezes a pessoa está em depressão, que é um estado de não paz, de não harmonia, e quando você pergunta para ela qual o motivo, ela fala, não sei. E ela mesma, analisando, ela fala, eu não sei, eu tenho uma família que me quer bem, eu não tenho problema financeiro. Então, isso se dá porque a paz é um estado de consciência, não é? Às vezes a pessoa vive numa família que é totalmente desregrada, que é totalmente fora do prumo, né? Vamos dizer assim, totalmente destrambelhada, com problemas de toda ordem, e ela consegue ter paz dentro dela, sem ser alienada, sabe? Ela tem paz, ela consegue ter bom senso. Hoje, inclusive, eu até quero falar com vocês rapidinho a respeito disso. Eu tenho uma amiga aí de São José, que ela é evangélica, e ela me mandou um vídeo hoje. E eu não tenho muita paciência para ver esses vídeos assim de protestantes, não é porque é assim, muito, a religião assim, muito arcaica, né? Mas esse, como se referiu logo de cara a Abigail, me interessou. Eu associei a Abigail do livro Paulo Estevam, né? Aí comecei a ouvir. Depois eu vi que não era a Abigail casada com um lá que depois enfrentou Golias, tal, teve um problema com Golias, mas basicamente era uma mulher, o marido era assim uma praga, vamos dizer, bem ruim mesmo, maldoso, egoísta, e ela era uma mulher doce, que nem a Abigail do Estevão, a irmã do Estevão. E ela vivia num ambiente assim de guerra, de tudo, mas ela conseguia ter paz, sabe? Ela conseguia enfrentar as situações com serenidade, porque eu acho assim que a pessoa sábia, né, não é aquela pessoa que sabe muito. A pessoa sábia, na minha opinião, é aquela pessoa que sabe lidar com as emoções, né? Então, aquela pessoa que no meio de uma turbulência ela consegue ainda raciocinar assim, no mesmo nível de coração e razão. Essa é uma pessoa sábia, independente de conhecimento, de intelecto, de qualquer coisa. Então, estou terminando, Zé. A consciência, na minha opinião, a paz de espírito é uma questão de
espiritual, de consciência, não um estado físico. É isso, gente. Isso aí, Lourdes, parabéns. Bom, não vou me estender, que também ficou pouco tempo aqui para falar. Bom, eu entendo essa paz que foi comentado aqui, que não é que no caso é a paz mentirosa, como por exemplo uma historinha que eu já contei uma vez aqui também no estudo, daquela pessoa sossegada que não se preocupa com nada, não esquenta a cabeça com nada, e aí ele tá lá na rede, e aí chega um compadre lá, vai conversar com ele, e aí ele pega e fala, compadre, se você tivesse o que eu tenho, você nunca ia precisar se preocupar com nada na vida. Aí ele vira e fala assim, mas o que você tem assim, né? Ah, eu tenho preguiça. Então eu acho que ele está se referindo a esse tipo de pensamento, sabe? Ótima, vida, ótima. Então, aquela pessoa que não se preocupa, que ela não vive naquela zona de conforto, ela não quer mudar nada. E são tantas pessoas que são assim, aqueles que, por exemplo, no lado acadêmico, né, tem aqueles que só vivem estudando, e muitos têm dificuldade até de se comunicar, de lidar, de ter uma vida social, porque são extremamente inteligentes. Passam o tempo inteiro estudando, mas não conseguem ter um diálogo ou um prazer fora do trabalho, né, do estudo. Outros que são fanáticos pelo trabalho, então a vida é o trabalho, trabalha, não sai da mesa, não dá nem atenção para a família porque está tão preocupado com o trabalho. Ou outros que, por exemplo, só está preocupado em alguma outra coisa, se foca naquilo que ele se sente confortável e não vive, deixa de viver. Então, acho que é nesse aspecto que ele está falando da mentirosa paz. Porque a pessoa vai estar sempre em paz, ela tem não importa que o mundo esteja explodindo lá, tá tudo feio, não vê notícia, não sabe de jornal, não sabe de nada. Enquanto ele estiver fazendo aquilo que ele gosta, que ele se sente bem, para ele tá bom. Então, mas nisso ele deixa de conhecer outros lados da vida, de conviver, de lidar com as pessoas, de passar pelas provas que a gente tem que passar. Né? Um outro caso também é o pessoal que vive isolado em conventos. Eles têm uma vida, assim, eu não vou falar que é uma vida fácil, porque também não é uma vida fácil. Mas ficam isolados, não tem contato da família, devem sentir falta, devem sentir saudade, e estão em prece sempre. Então, sabe, são provas que eu sei que tudo tem um porquê, né? Tudo tem um aprendizado, mas é um desperdício de tempo, de existência, porque você se especializa demais em um item só. É melhor, pelo menos eu enxergo que seja melhor a gente aprender um pouquinho que seja de cada coisa, e para que a gente possa aprender um pouco mais, desenvolver um pouco mais, a gente errar mais. Errar também faz parte do aprendizado, né? Tem até uma frase do... Nossa, esqueci o nome agora lá do... Que inventou a lâmpada. Faltou o nome dele. Esqueci. Thomas Edison. Isso, Thomas Edison. Que ele... Quantas lâmpadas ele queimou até conseguir fazer a primeira funcionar? Ele não desanimou, ele pegou e falou, não, eu só aprendi como não deve ser feito, né? Uma hora ele chegou lá e mudou a humanidade, essa descoberta dele. Então tudo aquilo que é revolucionário, que vai mudar a existência de muitas pessoas, não é fácil. Se fosse fácil, teriam muitas pessoas ao mesmo tempo criando, né? Então você está falando da ausência do movimento, né? E Jesus como sendo a verdadeira paz, é um ser que está aqui na Terra, pelo menos as provas que ele passou aqui pela Terra, ele já tinha domínio absoluto. É por isso que ele foi tão perfeito nessa missão dele aqui na Terra. Eu não sei se ele é tão evoluído como os outros espíritos que estão assim acima, sabe? A gente sabe que tem espíritos acima da escala até de Jesus.
Então, a algum ponto, ele ainda tem que evoluir. Ele ainda tem para evoluir. Ele não é Deus ainda, né? Agora a gente não sabe até que ponto que vai essa parte da evolução, se todos se tornam luz. Oi? Ele não vai ser Deus. Ele não vai ser Deus. Então, não vai ser Deus. Então todos têm que evoluir. E essa parte se Jesus veio para ser um nosso mestre, o nosso guia aqui na Terra, é porque ele já tinha passado por todas essas provas, ele já tinha tido sucesso, e tanto que ele não se deixou abater, ele continuou o seu trabalho, ele passou a sua missão, e por mais sofrimento que ele tenha passado, ele foi um sucesso, né? Ele foi um sucesso. Tanto que ele continua nos ensinando até hoje, né? E tudo isso que você falou é porque é o egoísmo. Eu vim para servir e não para ser servido. E todos esses que você citou ainda estão sendo servidos, exploram do outro, dormem numa cama bonitinha, comem e não quer saber de onde que vem nada disso. Eu estou aqui para ser servido. É o que Jesus fala, ausentando do movimento da vida. Quando você ausenta do movimento da vida, você é um inútil. Aí você vai reencarnar quantas vezes necessário for para você aprender que a vida movimenta é com todo mundo auxiliando uns aos outros. É por isso que a prova da riqueza é mais difícil do que a da pobreza, né? Porque a da riqueza acaba te levando à acomodação, né? A da pobreza não, você tem que estar sempre correndo atrás do sustento, né? Obrigado, Senhor, pelo meu salário mínimo, meu salário ótimo. É isso aí. Bom, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Podemos fazer a prece? Então, acho que a Laíde faz tempo que não faz prece, né, Laíde? Poderia fazer hoje? Eu faço sempre, pelo menos, quando eu venho. Então você faltou semana passada, ficou de castigo, então. Mas é um prazer esse castigo. É um castigo do bem, né? Uma prece. É um prazer esse castigo, porque ter, assim, essa confiança, né, de fazer a fechadura, como o pessoal fala. Então, vamos lá. Convido a todos vocês que estão presentes nesse estudo, através da mídia, que leva essa linda discussão, esse lindo, né, tudo que foi dito aqui, o modo de pensar, entendimento, é muita riqueza de pensamento, de conhecimento. Então, a gente agradece reconhecendo tudo isso, e agradece retribuindo tudo isso para o próximo que você encontrar depois desse estudo. Se você puder levar um pouquinho do que a gente falou aqui para outras pessoas que não estiveram aqui, vocês estão fazendo parte dessa linda corrente de gratidão. E assim, todos energizados e conectados na gratidão, nós vamos pegar essa energia e oferecer para todos aqueles que possam estar precisando de um pouco de paz. Um pouco de paz para poder reconhecer a força que tem dentro de cada um de nós. Porque Deus habita dentro de cada um de nós. E essa força transformadora que você é capaz, ela existe em você. Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Porque nós não estamos sozinhos. Então, que a paz possa ser exercitada através do autoconhecimento, do reconhecimento das nossas limitações, e que a gente possa ser humilde para reconhecer isso e humilde para pedir ajuda. Então, dessa forma, trazendo Jesus ao nosso convívio, Jesus maravilhoso que se sacrificou por nós, para mostrar, para dar exemplo de como que deve ser feito. Que Jesus possa estar nos lares de cada um de vocês, no coração de cada um de vocês, dando exemplo de como a gente consegue. Quando a gente ama, quando a gente está integrado e quando a gente quer o nosso bem e o bem dos outros. E nessa forma, nós vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga que esteve aqui presente conosco, nos influenciando, nos iluminando,
para que nós possamos ser um vínculo de tudo o que Jesus trouxe, para sermos um vínculo do que Emmanuel trouxe, para que nós possamos ser um vínculo de conhecimento e as sementinhas, né? Distribuir sementinhas de luzes pelo mundo afora, que possa iluminar o coração de cada um de vocês e a sua mente também, não só o coração, mas a mente também. E dessa forma linda e maravilhosa, integrada, com essa energia maior, nós vamos reconhecer que o Pai é nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós aqui no vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no espaço. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, nos livre de todo o mal, das ofensas. Nos perdoe também, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas nossas próprias tentações. E nos livre do mal. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Cadê a Meire? Cadê a Meire? Eu não estou com a prece aqui. Pode encerrar assim mesmo. Põe a música de encerramento hoje. Legal. Da fraternidade, pode ser? Isso. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. Ele ouve o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto
Sinto sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e alegra o meu coração. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho e a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo.